Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. E na aula de hoje vamos seguir estudando oscilações eletromagnéticas, em especial olhar agora para o circuito RLC, tá certo? Então na aula anterior discutimos um pouco sobre o circuito LC, vimos o seu análogo mecânico, né, o sistema massa-mola sem atrito, vimos como é a sua solução, como é a sua energia, vimos que ela se conserva uma vez que não há dissipação, né? Não há resistência, não há atrito. Tá? Diferente agora do circuito RLC, que a gente tem a resistência e a gente vai ver como é que se comporta. Então, segue. Então, no circuito RLC, onde a gente tem uma resistência, uma capacitância e uma indutância em série, tá? Cada um com valor. Essas oscilações vão provocar oscilações e agora nesse caso essas oscilações vão ser amortecidas, tá? E a gente vai entender por que vai ser amortecida, tá bom? Então, vamos resolver primeiro encontrar a EDO que descreve esse circuito. Então, usando a lei das malhas, a gente vai ter menos o Q sobre C, né, para a capacitância, menos o RI para a resistência e menos LDI dt para o indutor. Então, escrevendo, né, em termos da carga, né? Então a gente vai ficar com o seguinte: no lugar de colocar dq dt, então aqui vai aparecer uma derivada a segunda da carga na temporal, aqui vai ficar uma derivada primeira e aqui o Q sobre C, né? Como está tudo negativo, eu posso trocar o sinal e eu posso dividir tudo por L, tá? Para deixar esse termo aqui sozinho. Então, dividindo ali por L, para aquela EDO, né, segunda ordem homogênea, a gente viu que a gente tem soluções, né, derivadas a segundas somadas com derivada a primeira e o termo sozinho, que a soma tem que dar zero. Então, novamente, a gente chega à conclusão de que você deve ter ou exponencial ou alguma coisa trigonométrica para que as suas derivadas fiquem se repetindo, tá? Então, eu não fiz no circuito LC porque eu quis fazer o análogo mecânico, porque a gente tinha uma solução já conhecida de outras áreas, né, do MHS, como era o sistema massa-mola. Nesse caso, a gente poderia, né, fazer o caso massa-mola com atrito, né, a solução é semelhante, mas eu quero resolver agora como a gente resolve esse tipo de EDO. Tá? Essa técnica serve para você resolver também lá do LC. Como você tem, como eu disse, derivadas de ordem superior se somando e dando zero, sugere que você tenha funções trigonométricas ou exponenciais. Então a gente chuta que a solução ela é do tipo 1 lambda t, tá certo? Para a carga. E a gente vai ter que descobrir quem seria esse lambda, tá certo? Então, eu vou chutar que minha carga ela é proporcional à exponencial de lambda t. E lá na nossa EDO a gente tem a derivada primeira e a derivada segunda. Então vamos tomar a primeira derivada. Isso aqui vai ser proporcional a lambda exponencial de lambda t. E a derivada segunda vai ser eu derivar isso daqui. Então vai ficar a derivada segunda da carga em função de t. Vai ser um lambda ao quadrado exponencial de lambda t. E vamos ver que condições o lambda tem que ter para satisfazer. Então, quando eu substituir, né, no lugar, né, na EDO, a derivada segunda ela é proporcional. Veja que eu não coloquei a constante proporcionalidade, né? Por isso não está igual. Mas se eu colocasse não teria problema, né? Porque como vai aparecer nos três termos, eles iriam se cancelar. Então quando eu coloco aqui, ó, no lugar da derivada segunda da carga, lambda ao quadrado exponencial, ó, lambda ao quadrado exponencial lambda t, r sobre L no lugar de dq dt, lambda exponencial de lambda t, e no lugar de q, exponencial de lambda t sobre LC. Então, a exponencial ela vai aparecer em todos os termos, né? Então, eu posso cancelar. E sobra simplesmente que o lambda ao quadrado mais r lambda sobre L mais 1 sobre
LC, né? 1 sobre LC nada mais é do que o ômega ao quadrado que a gente tinha definido no circuito LC. E a gente fica com essa equação aqui, que é uma equação de segundo grau. Então, a gente pode achar o lambda, que satisfaz essa equação aqui, e isso seria uma possível solução. Então, a solução seria menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, não é isso? Então, o menos b é o 2, o 2a, o a é 1. Então, eu vou dividir aqui, vai ficar sobre 2 e sobre 2. O b é r sobre l, então vai ficar menos r sobre 2l, mais ou menos 1 meio, raiz de delta. Quem é delta? É b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então, b ao quadrado é r ao quadrado, l ao quadrado. O a é 1 e o c é ômega ao quadrado. Então, vai dar menos ômega ao quadrado AC. Isso aqui seria a solução de lambda, beleza? Para chegar à solução geral, a gente precisa colocar a constante de proporcionalidade que eu coloquei, que é a minha amplitude, o Qzão, e fico igual, tá? Exponencial, e no lugar de lambda, eu vou colocar esses dois termos. O primeiro termo, eu vou colocar aqui, então vou separar que é exponencial, né, da soma, né? É o produto das exponenciais. Então, vou ter exponencial de menos r sobre 2l, t, mais ou menos exponencial de 1 meio, né, disso daqui. Só que eu posso colocar no lugar de 1 meio, eu posso colocar ele para dentro. Então, 1 meio ele entra 1 quarto. 1 quarto, então aqui vai ficar 1 quarto e 1 quarto aqui. O 4 com 4 cancela, só sobra 1 ao quadrado. E quando eu colocar 4 aqui, para ficar tudo ao quadrado, vai ficar r sobre 2l, tudo ao quadrado. T, beleza? Então, esse termo aqui é o que tem as resistências, né, é o que a gente chama de fator de amortecimento, beleza? Porque à medida que você tem um R, ele vai fazendo com que você perca um pouco, né, da carga, né, que você vai ter no circuito. Tá? Esse é o fator lá de amortecimento. Essa exponencial aqui vai depender, né, porque se o sistema for muito resistivo, né, se tiver uma resistência muito alta, isso aqui rapidamente vai ganhar disso e vai a zero mais rápido, né? Isso aqui também. Então, o que a gente vai querer trabalhar são com circuitos pouco resistivos, ou com um amortecimento que a gente chama de amortecimento subcrítico, né? Porque você tem uma resistência baixa, ele vai perdendo aos poucos. E aí, se a resistência for baixa, esse fator aqui, ele vai ser menor do que esse. Então, essa raiz vai ser uma raiz negativa. E uma raiz negativa é uma exponencial imaginária. E uma exponencial imaginária pode ser escrita em função de senos e cossenos, que a gente vai ver já já. Beleza? Então, para completar, né, se o R for zero, veja o que acontece. Se o R for zero, não ter resistência, a gente volta para o circuito LC. Isso aqui vai para 1, isso aqui vai para 0 e sobra apenas o mais ou menos, né, a raiz de menos ômega ao quadrado. E aí isso aqui vai ser a raiz do imaginário e a definição, né, de exponencial imaginária, você pode ela expandir no cosseno. Aqui está o mais ou menos. Se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é menos, aqui é menos. Então, você pode pegar essa exponencial e transformar ela numa soma de cosseno e seno com imaginário. Então, você ficaria com isso daqui, que seria a amplitude cosseno de ômega t mais ou menos e seno de ômega t. Como você só está interessado na parte real, você pode desprezar essa parte e completar o cosseno acrescentando um cosseno a uma fase. Então, você ficaria com o Q de t é a amplitude cosseno de t mais ômega t mais a fase. Beleza? Pegando apenas a parte real, que é justamente a nossa solução, no circuito LC.
Beleza? Então, beleza, já satisfaz, já recolhe, pegando apenas a parte real. No caso, pegando a parte real e, obviamente, adicionando a fase ao cosseno, né? Porque ela vai ser englobada, a parte, imaginando nessa fase. E como eu disse, se você pegar um R muito grande, você pega um R muito grande, você vai ter pouca oscilação, porque logo vai dissipar toda a energia do circuito. Então a gente está interessado em pegar sistemas pouco resistivos ou um nome mais elegante é um sistema que tenha um amortecimento subcrítico, beleza? Então nesse caso, esse fator ômega ao quadrado vai ser maior do que o fator R sobre 2L ao quadrado. Então, isso aqui também eu posso tirar o menos, né? Vai ficar um valor negativo, né, do imaginário. Então, a gente repete a solução e a gente define que isso aqui vai ser o ômega, linha, ao invés de ser só apenas o ômega, para economizar, I de T. E aí, esse fator aqui, a gente pode escrever numa soma de seno e cosseno, como visto aqui. Só que ao invés de ser só o ômega, vai ser o ômega linha. Tá? O ômega linha, mais ou menos o I seno de ômega linha T, onde esse ômega linha é a raiz de ômega ao quadrado menos R sobre 2L ao quadrado, tá certo? Então, pegando apenas a parte real e aí acrescenta a fase, a gente tem que a solução dessa EDO aqui de segunda ordem, né? Essa EDO completa, seria a amplitude exponencial de menos R sobre 2LT, cosseno de ômega linha T mais a fase. Então, essa seria a solução. Se você quiser fazer o teste, ô Mário, eu tenho que fazer isso toda vez? Não, normalmente você pode já usar essa solução direto e você pode simplesmente verificar. Substitua esse valor, né? Faça as derivadas da primeira e a segunda da carga e substitua esses valores aqui. Veja que essa soma vai ser zero. Então, mostra que isso é uma solução. Beleza? Onde esse ômega linha é diferente do ômega a priori, tá? E ele vale, né, raiz de ômega ao quadrado menos R sobre 2L ao quadrado, tá? Como isso aqui vai ser maior do que isso, porque a gente está pegando o caso de sistemas pouco resistivos, a resistência é pequena, então isso aqui vai dar um número menor que esse, então isso aqui ia dar uma raiz negativa. Então peguei a raiz positiva e multipliquei por raiz de menos 1, tá? Por isso que aparece o I aqui, ok? Obviamente, se a resistência for zero, você recupera o circuito LC. Então, essa é a solução. Se você quiser achar a corrente, basta tomar a derivada disso daqui. Agora é um pouco mais complicado, né? Porque você vai ter o tempo aqui e o tempo aqui. Então, isso aqui vai dar uma regra do produto, beleza? Por isso eu não vou fazer agora, mas você pode resolver. Vamos aqui trabalhar então como é que seria a energia, tá certo? A energia, né? Assim, tá? Como é que seria essa carga? Então, o que é que acontece? Essa amplitude agora ela muda, né, com o tempo. Ela vai reduzindo por esse fator aqui, que é o chamado de fator de amortecimento, e por esse motivo o circuito RLC é chamado uma oscilação amortecida, porque a cada ciclo que o circuito completa, você diminui um pouco a amplitude, tanto da carga quanto da corrente, né? Então, você decai com esse fator aqui, beleza? E aí a cada ciclo você tem uma diminuição da amplitude, mas você continua oscilando porque você tem uma função cosseno aqui. Então você vai diminuindo, né, de acordo com essa exponencial aqui, né? Então você vai ter a sua carga em torno desses valores até ela chegar a zero, beleza? E aí, como a carga, né, ela oscila, né, mas ela oscila devido a um fator de amortecimento que decai exponencialmente. E aí, por esse motivo, por a gente ter essa resistência, a gente vai ter uma energia que não mais vai se conservar. E como é que seria essa energia total? Então, seria a energia do capacitor, né? A energia
do indutor, beleza? O resistor ele não tem energia, né? Ele vai dissipar. Então você vai fazer a mesma argumentação, tá? É um pouco mais complicado agora, porque como eu disse, a corrente, você vai ter uma regra do produto, e aí quando você colocar aqui ao quadrado, você vai ter mais termos. Então é um pouco mais complicado, mas é possível chegar, e aí fica como uma atividade para vocês, mostrar que é possível chegar, que a energia total no sistema vai ser a carga inicial sobre 2C, semelhante ao que a gente tinha no circuito LC, só que você tem esse fator de amortecimento na energia. E aí, por esse motivo, a energia total, ela depende do tempo, ou seja, ela muda no tempo, né? Então, a energia não se conserva, tá certo? Então, como a energia não se conserva, você não pode usar a conservação de energia, tá certo? Então, se você quiser mostrar, desculpa. Então, se você quiser mostrar, você vai chegar nesse resultado aqui, que a energia depende com o tempo, ela vai decair analogamente a isso aqui, tá? E aí, a gente sabe que a energia não varia, não se conserva quando ela depende do tempo, beleza? Então, isso seria análogo lá ao sistema massa-mola com atrito, beleza? Então, com atrito, quando você coloca o sistema massa-mola para oscilar, a cada ciclo ele completa, ele vai esticar menos a mola, até ela parar. É o que acontece mais ou menos aqui no circuito RLC, beleza? Então, de oscilações eletromagnéticas é o que eu queria que a gente visse. Obviamente, você poderia falar um pouco mais, colocar uma fonte, né, de corrente alternada, e aí essa fonte de corrente alternada ia ser uma oscilação forçada, né? Porque à medida que você ia estar diminuindo, você colocava lá um impulso para ele voltar. Então, você poderia resolver esse sistema colocando também uma fonte lá de corrente alternada. Mas para a gente vai ficar por aqui e a gente vai estudar um pouquinho para finalizar o curso as equações de Maxwell, tá? Que é as próximas aulas, que é para a gente verificar as equações de Maxwell na forma diferencial, ver quais são as contribuições de Maxwell e finalizar o nosso curso. Beleza? Se gostou da aula, curte, compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal. E se gostou ou ficar com alguma dúvida, me segue lá no Instagram, @Prof. Mário Rocha. Beleza? Então, até a próxima aula. Falou, valeu, fui.